especial neste programa nós rezaremos pelos enfermos. Todos os nossos irmãos e irmãs, não só aqueles que de alguma forma foram acometidos pelo novo coronavírus, mas também aqueles que enfrentam outras enfermidades, irmãos e irmãs que estão se tratando por conta de um câncer e de tantas outras doenças terríveis, doenças que fazem muito sofrer, famílias inteiras sofrer. Suplicamos ao Pai das Misericórdias a manifestação de sua bondade, de seu amor em relação aos enfermos, em relação àqueles que de alguma forma também prestam todo auxílio, toda ajuda possível para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs enfermos. Bem, no programa de hoje vamos meditar a palavra de Deus do Evangelho deste dia, desta quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 42 ao versículo 46. Lucas 11, 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós constatamos, irmãos e irmãs, que em diversas passagens dos evangelhos, Jesus vive momentos assim de tensão na relação com as autoridades religiosas do povo judeu. Algumas situações tensas, discursos duros que Jesus dirige, como o discurso que acabamos de ouvir. E justamente por quê? Porque, bem, essas autoridades religiosas do povo judeu, eles tinham autoridade para conduzir o povo à comunhão de amor com Deus, para ensinar este povo a viver segundo os mandamentos de Deus. No entanto, esses pastores eram incoerentes. Eles cobravam comportamentos religiosos justos, honestos, mas muitos deles, infelizmente, não viviam o que ensinavam. Não viviam. Esta hipocrisia, esta incoerência, que, portanto, Jesus denuncia. E claro, Jesus não denuncia só por denunciar. Ele denuncia porque ele também queria a conversão dessas autoridades religiosas. Ele queria. Jesus veio para salvar a todos. Eles precisavam ser os primeiros a acolher a palavra de Jesus, acolher os ensinamentos do Senhor, acolher o chamamento à conversão. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Alguns se converteram, mas muitos não, infelizmente. Mas justamente porque eles eram autoridades religiosas, deveriam ser pastores segundo o coração de Deus, Jesus, portanto, denuncia os seus comportamentos hipócritas e incoerentes. As práticas religiosas que eles cobravam do povo, mas que não colocavam de fato, não colocavam em prática no sentido de viver a conversão interior.
Por isso que Jesus denuncia seus comportamentos, mostrando claramente para eles que eles estavam fazendo escolhas erradas, mesmo sendo autoridades religiosas. Este é um cuidado, irmãos e irmãs, que todos nós devemos ter. Principalmente nós que, por exemplo, somos sacerdotes, que exercemos na vida da igreja uma função de autoridade, de pastores, de guias, os bispos, os sacerdotes, as lideranças pastorais de nossa igreja, todos os que exercem uma função de autoridade, você que é pai, você que é mãe, tem uma função de autoridade na sua família, você que no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente profissional também tem alguma função de autoridade, porque somos discípulos e discípulas de Jesus, devemos acolher os ensinamentos do Senhor para a nossa conversão, para que exerçamos a nossa autoridade no sentido do serviço, com coerência, sem hipocrisia, mas sempre nesse sentido de servir, de promover o bem na vida das pessoas a quem nós servimos. As pessoas da nossa família, as pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade religiosa, das nossas comunidades eclesiais, as pessoas com quem nós trabalhamos ali nas nossas pastorais, que possamos prestar um serviço de pastores segundo o bom pastor que é Jesus. Por isso rezemos a oração Pai das Misericórdias, pedindo essa graça de exercermos a nossa autoridade com esse sentido de serviço e não de privilégios e muito menos vivendo a hipocrisia, a incoerência. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Antes de dar a bênção final, gostaria também de fazer o meu apelo para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, contribua com a obra Canção Nova, através dos diversos programas, da nossa TV Canção Nova, através do nosso sistema Canção Nova de comunicação, nós, por muitas vezes, colocamos as formas como você pode contribuir com essa obra. E desde já, muito obrigado pela sua contribuição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre vós e sobre as vossas famílias, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.